Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje ficaremos com a introdução dos personagens da campanha Tirania dos Dragões e também um pequeno resumo do que já aconteceu na outra campanha a qual mestramos, a qual não está disponível aqui no YouTube, mas mestramos lá na rede vizinha da Roxinha. Beleza? Obrigado e vamos para o vídeo. Beleza? Dando uma resumida então para vocês, toda a campanha que teve anteriormente. Aqui a gente vai jogar Tirania dos Dragões, que é a segunda parte da campanha, ela é meio que em conjunto com o Tesouro da Rainha Dragão, né? Que é Horde of Dragon Queen. A Tirania dos Dragões, então, ela começa level 8, então os personagens aqui estão todos level 8. Tem uma opção do personagem da campanha anterior continuar o mesmo, né? E vocês se dedicarem a utilizar o antigo personagem. Mas daí por opção do grupo, né? Matheus, Thiago e Murilo, eles não quiseram continuar com os personagens. Gustavo, ele não joga mais com a gente nessa campanha até o momento, né? E quem entrou foi o Vagal, né? O Your Green, que vai jogar ali. E o Cícero. O Cícero ele não pode jogar hoje, né? Mas talvez ele vai estar na próxima aí. Ele falou que tá dodói na cabecinha lá. Mas aí ele vai jogar o próximo, que ele vai ser o Ladino. Daí pra ele eu vou fazer um pouco diferente, então ali, a entrada dele. A Tirania dos Dragões, o Tesouro da Rainha Dragão, resumiu ao culto do dragão, né? Que ele estava em ascensão no território. Da Costa da Espada, que é esse mapa aí que tá atrás, né? Todo mapa que tá circulado em branco é a Costa da Espada, né? A Costa da Espada é, digamos, um continente, digamos assim, em palavras, ali no subcontinente, né? Digamos, a Europa, né? E o resto ali pro lado é a Ásia, digamos assim, a parte oriental. A Costa da Espada, ela tem os principais reinos que o antigo grupo andou, né? Nos principais reinos. Um deles é Elturel, né? Que fica aqui mais ou menos. Acho que tem meu cursor aqui, né? Game Master. Acho que se eu pingar aqui também fica. Elturel, Baldur's Gate, vocês foram, né? As principais cidades, né? E Waterdeep. Então vocês foram nessas cidades aqui. A campanha Tirania dos Dragões vai começar em Waterdeep, que é aqui, né? Eu vou dar um zoom ali na live também. Onde está circulado em rosa. Waterdeep é uma cidade portuária, é uma metrópole, digamos assim. Ela é uma cidade com milhares de habitantes. E é uma cidade muito importante ali, porque sempre quando tem alguma reunião, algum conselho é feito lá, em Waterdeep, porque ela fica meio que centralizada ali nas regiões. Os principais reinos eu circulei em vermelho aí pra vocês. Esses reinos fazem parte da Aliança dos Lords, tá? Eu vou explicar ali mais pra frente em gameplay. Waterdeep, eu vou traduzir em português, né? Waterdeep é águas profundas, tá? Águas profundas, neve nunca, Neverwinter, Baldur's Gate, Portão de Baldur. Civil, acho que é o nome. Suzail. Eu não sei o que significa em português. Essa região da floresta é onde ficam os elfos, né? Então eu circulei uma floresta. Lá em cima, Mithral Hall é a dos anões. E Silver Moon é a lua. Lua alguma coisa, o nome da cidade em português. Mas é Silver Moon ali. Esses são os principais reinos que fazem parte da Aliança dos Lords, tá? Os seus personagens, eles vão estar separados por enquanto, não é um grupo, então vocês não se conhecem, tá? Eu queria uma breve descrição de cada um, começando pelo Matheus ali, que é o primeiro ali. Você pode fazer uma descrição sua, Matheus, física, e alguma motivação para essa reunião, esse conselho, que foi o Leozinho, ele te convocou para que você viesse em Waterdeep. Eu vou
eu posso deixar meio livre aí pra você, por que você tá indo, do que você tá indo, qual que é o meio de locomoção. Vou deixar agora vocês imaginarem isso, pra ficar mais... Beleza. É, então, o Asma é um homem, né? Ele tem seus 1,85 de tamanho. Seu peso ali é uns 87 quilos, mais puxado para aquele magro mais robusto. Tem 25 anos de idade humana. É, os olhos dele são amarelo, o cabelo é um amarelo mais escuro. E tem um alinhamento de leal e bom, né? O Asmia, ele é o filho de Tyr, que é o deus da justiça, e a Ela, que é a deusa da luz. Ele cresceu no reino sagrado e sempre muito bom, né? Muito espiritual ali e tal. Ele sempre aprendeu desde cedo que a justiça tem que vir acima de tudo. Até mesmo dos deuses, pela criação dele. Aí, teve um dia que ele testemunhou o pai dele quebrando os votos de sagrado e acabou traindo a mãe dele. E esse esse senso de essa testemunha que ele viu que quebrou deu a impressão para ele que era uma quebra de promessas, digamos assim. Alguém que ele sempre admirou, sempre teve a sua inspiração na pessoa, no seu centro de justiça dessa pessoa, ele viu quebrando as promessas, né? Então ele foi lá e falou para a mãe dele não acreditou, se recusou a aceitar, e o pai dele, e contou pro pai dele. Aí quando o pai dele soube disso, ele acabou expulsando Asmia do reino sagrado e acabou arrancando os dons divinos que eles tinham e meio que desamparado, um pouco ferido por causa da queda, ele encontrou refúgio junto com os clérigos e monges renegados. São os homens que eles acreditam que a bondade não deveria ser indiscriminadamente, mas sim atos de cada um. Aí Asmia fez o juramento que a justiça deve ser aplicada a qualquer custo, esse é o juramento, e todo pecador deve pagar pelo que fez sem exceções, nem mesmo os deuses. Aí ele estava em treinamento de guerra, com seu treinamento de guerra que ele teve lá na época do Reino Sagrado, ele percorre o mundo todo, né, como um arauto implacável, julgando e punindo os culpados. Em seu íntimo, porém, ele guarda um objetivo de que é se tornar um Deus verdadeiro e justo, capaz de aplicar uma sentença final à única entidade que nunca que escapou do seu julgamento, que foi o próprio pai. Dentro disso, entre os clérigos e renegados, foi onde ele acabou encontrando o, o Leozinho. E daí foi através dessa fama de justo que teve esse encontro com o Leozinho, que foi atrás dele, É, pra essa reunião. eu vi que você comentou da Ordem da Manopla e dos Arpistas, né? Qual que é a Uhum. sua afinidade com esses grupos? Então, eles são. Pode falar, uns são conhecidos, ou faço parte, ou... Ah, É, eu faço parte, sou um dos cabeças lá, tenho muita intimidade com essa facção. É facção? Não, como é que chama? Em Alf eu- aqui. as duas são É, facções, eu queria saber quais são das facção. duas, da Ordem ou dos Arpistas. Da Ordem. Da Ordem Deixa eu ver. Manopla. Não, da Ordem da Manopla. Aham. Isso. O Leozinho é arpista, tá? É. Você pode ser conhecido dele, né? Mas ele é Sim, de sim. outra facção. Não, ele conheceu pelos meus benfeitos Uhum, na sim, minha facção. tá. Então com você, Matheus, você tá chegando ali de barco com o Ontar Philby, que é um dos líderes, é o líder, né? Da Manopla.
Uhum. Ordem da Manopla. Eu vou mostrar aí pra vocês uma imagem dele. Alguns já viram a imagem dele como um outro personagem e o Matheus nunca viu ele, né? Então é bom eu mostrar aqui pra vocês. Uhum. Deixa eu mostrar aqui que eu separei. Vê se vai aparecer aí pra vocês. Em diário não aparece nada pra vocês, né? Não sei se aparece. Apareceu. Apareceu. Ó, Um tá em par. HD. Ô, louco. Eu coloquei uma frase. Em alguns eu coloquei uma frase, que é uma frase que o personagem. Uma citação dele, assim, digamos assim. Um lema dele. Uhum. Então vocês podem ler a frase embaixo da imagem dele, tá? No caso, o mais fortes deve. Os mais fortes. Eu peguei O do mais livro, forte deve defender o deve mais defender fraco. o mais fraco, seja qual for o custo. Os gêmeos eles estão logo abaixo. Vocês podem clicar ali do lado esquerdo, embaixo do nome dele. Tá, então eles meio que fizeram parte da outra campanha, né? Não sei se vocês viram. Sim. Uhum. Matheus que nunca jogou, né? Com off, né? É o Matheus Vagal, né? Eu. O Ontar é o de cima, tá? Resumindo, ele é o líder. E o de baixo era um personagem que era amigo lá do Murilo, lá. Os amigos, né? Eles são. A gente não vai conhecer, né? Isso, vocês não conhecem. O Matheus conhece, né? Que ele faz parte lá do rolê. Tá vocês 4 no navio, tá, Matheus? No navio também se encontra outras pessoas lá, mas daí eu falo isso depois. Beleza? A gente fecha por aqui? Mais alguma coisa? Acho que é isso. Lembrando que o Matheus é um Azimar, né? É uma raça. Isso, eu esqueci de falar minha raça. Azimar é um meio celestial. Então ele não é nem celestial e nem humano. Ele é uma fusão dos dois. Ah, e eu esqueci de falar um outro detalhe também. Eu tô sempre emanando uma aura meio amarelada, assim. Aham. Beleza. Você é ao contrário do Tiflin, né? Que o Tiflin é um meio infernal. Não abissal. Eles confundem. Esse diário pra vocês não estão vendo, né? Eu acho que eu vou liberar pra vocês, se vocês quiserem abrir ali o diário e navegar por ele. Eu vou deixar Diário. habilitado. O diário é um ícone de um livrinho que tem ali nos ícones do lado direito. Tá vazio pra mim. Tá vazio, né? Então deixa eu colocar. Vê se aparece agora. Mão de prata apareceu. Eu separei numa pasta, intro, que é a sessão de hoje, e a organização Mão de Prata. Beleza? Vou pro próximo aqui então. Tá. Your Green Vagal. Vou fazer aqui na ordem da live ali, que eu tô indo pela ordem da live. Depois é o Momoga, depois é o Murilo. Era pra ser o Cícero agora. Ok. Your Green, então, descrição física, pode falar raça, classe. E como eu falei, você pode dar um motivo ali, porque que você. Uma motivação ali da reunião de hoje. Você foi convocado pelo Leozinho, ele falou que ia ter uma reunião, um conselho, que ia lutar contra o culto do dragão, né? Que é uma ameaça Sim. do continente. Você pode começar aí então. Eu vou fazer o Your Green. Ele é um anão. Tem seus 40 e poucos anos de... Só pra ser mais exato. Oh, meu Deus. Ele tem seus 45 anos em idade de anão. Ou seja, ele é jovem ainda. Ele é bem baixinho. Tem 1,25. E tem 60 quilos. Ele é meio parrudinho, assim. Os seus pelos são todos esbranquiçados. Ele traz uma aparência de ser idoso, mas é ao contrário disso. Ele tem olhos claros, olhos azuis. Bom, e o que o Jorgen... Como que... De onde ele veio? A família dele... ele vem de família boa. Nunca teve problemas assim tão grandes em sua trajetória. Geralmente pacato.
cresceu ali entre ferreiros, essas coisas, com seus pais, aprendeu de maneira normal, a fazer o bem às pessoas, a respeitar os mais velhos, padrão mesmo. Ele servia a guarda do seu reino lá, mas ao mesmo tempo trabalhava nas minas com o seu povo. Por um breve momento, trabalhando nas minas, ele sofreu um acidente. Esse acidente fez com que ele fosse levar-se às pressas para o médico e teve que tomar uma medicação até que relativamente forte para poder lidar com as dores. E dessa forma, com o passar do tempo, era um remédio um pouco forte e ele sentiu muita boa sensação tomando aquele remédio. Então ele meio que adquiriu um certo vício com aquilo. Então ele, mesmo trabalhando e não tendo mais a necessidade de usar, ele ficou pendente com aquilo, tendo a dependência química daquilo. Isso, com o passar do tempo, foi se agravando e realmente chegou num ponto que ele é dependente 100% disso, tem um problema com isso. Bom, e seguindo isso, a vida dele, ele encontrou Leozin. Eles tiveram... Cara... foi uma visita do Leozin em uma taverna. Isso. Que ele tava sentado um pouco... Ele tava meio chapado, né? Já tinha usado a substância já. Você pode escrever Só se que foi uma taverna de estrada, uma cidade, ou essa cidade aí que você tá. Pode É da cidade que eu tava mesmo. Ele nunca saiu de lá. Tá. Uhum. Então é do norte lá. Isso. Aham. E... Aí o Leozinho enxergou algo a mais nele ali, por mais que ele tenha os seus problemas, né? E ele se sentou na mesa com ele e ficou conversando. Uhum. E foi quando os dois se conheceram. É que teve até uma briga, né, no bar. Isso. Teve uma... cara, eu devia ter lido melhor essas coisas. Não, mas foi uma briga que você teve no bar, o Leozinho separou ali a briga, algo assim, né? Eu não lembro se era Isso. Uhum. Teve uma briga no bar, por eu estar meio alterado. E o Leozinho, ele interviu pra Sim. não acontecer o pior. Foi dessa forma que ele sentou comigo na mesa pra tentar me acalmar e foi conversando comigo e ficou sabendo da minha trajetória. Eu contei pra ele sobre o acidente, eu acabei contando pra ele que eu não tava no meu estado normal ali, que eu já tinha usado alguma coisa. E o que ele enxergou em mim foi o que, além do problema, ele conseguiu enxergar além do problema. Ele viu que eu tinha um coração bom e que eu queria realmente mudar aquilo. Uhum. E foi quando ele fez esse convite pra mim, porque ele viu que eu poderia agregar ao grupo de certa forma boa, né? Sim. E dessa forma eu também poderia... Eu tinha um grande problema de me sentir inferior aos outros por causa dessa minha dependência. Eu pensava que o que eu tô fazendo da minha vida, né? Tipo, caramba, eu preciso vencer isso, eu tô me sentindo inferior. Então, esse complexo, uma maneira de eu conseguir passar por esse complexo seria fazer algo mais importante, me sentir mais importante. Uhum. Então, ele me ofereceu essa tarefa e eu consegui enxergar que ali poderia ter um caminho pra mim, sabe? Ó, que é diferente, eu posso sair dessa e fazer algo que realmente vale a pena na minha vida, além de ficar sendo só um moribundo. Beleza. Você quer ser mais ou menos em que idade de humano? Você seria mais ou menos. Você não precisa converter a sua idade. Idade humano? Se fosse um humano. Seria uns... Acho que seria uns 25, 27, Sim. por aí. É novo também. Eu acho que o ideal seria você colocar uns 70 anos, então, já não. É 70? 45 é que 50 é 18 anos, entendeu? 45 é 17 anos, mais ou menos. Então 70. 50 é a maturidade, digamos assim. Que é 18 Eu não sou maduro ainda, eu sou mais jovem. Então seria um pouco acima de 50, porque 50 é 18, entendeu? Maturidade, eu digo maioridade, assim.
Mas isso aí fica à vontade, isso aí não vai interferir na história. Ok. Momonga, pode ir. Eu não vou falar o seu ainda, Matheus, de como que você tá indo e tal, onde você tá. Porque eu quero ver os outros dois ali. Ok. Daí eu vou decidir aqui. Pode ir o Thiago. Bom, o nome é Momonga, né? Ele é um bruxo. Você é um bruxo? Bom, bruxo. Ele tem mais ou menos uns 70 ali de altura, bem magro, praticamente esquelético, assim, umas roupas bem moribundas. A pele num vermelho, tom mais escuro, mais vermelho. E ele usa tipo um roupão, assim, com uma touca, assim, meio que cobre ou deixa o rosto dele mais escuro. Uhum. Bom, ele tem origem extremamente pobre. Ele nasceu na favela, com pais que eram drogados, estrutura familiar nenhuma. Os pais dele trabalhavam para guildas das trevas, fazendo furtos, eram de baixo escalão, no caso. Sempre negligenciaram ele e tinham medo dele porque o Momonga ele tinha alguns traços meio sádicos. No caso, gostava de ver as pessoas sofrer. Ele pegava os animais na rua e torturava os animais, dissecava, matava. E os pais deles, que já não tinham de nenhum, quando ele tinha 6 anos, já tiraram ele de casa e sumiram, nunca mais viu. E a partir disso ele passou a viver na rua, sempre sozinho, ele era esquisito. E começou quando ele foi ficando um pouco mais velho, 8, 10 anos. Começou a trabalhar para a Guilda das Trevas também, fazendo guildas mais ocultas, no caso, fazendo esse tipo de serviço de baixo escalão também. E até que um dia um membro de uma seita chegou nele e chamou ele pra ir morar com o pessoal dessa seita porque eles tinham interesses em comum. Era todo mundo um bando de maluco também, Uhum. que fazia isso com pessoas. E um dia o culto do dragão chegou lá e destruiu tudo. Quando o Momonga voltou, encontrou tudo que ele viu. Uhum. Ele encontrou um tomo no meio das coisas e esse tomo sussurrava coisas pra ele. E a partir dali ele fez um pacto com a entidade e sempre vagou o mundo em busca de vingança pra vingar o único lugar que ele teria se sentido pertencido. Desde então ele sempre vaga em cidade, sempre perguntando. Já cruzou com muitos arpistas no meio do caminho. E foi assim que ele encontrou o Leozinho. O Leozinho, sabendo que tinha alguém perguntando, muito interesse no culto. E daí Leozinho achou que seria útil alguém. Por isso que ele foi participar dessa reunião. Beleza, você vai estar no navio então, tá? Tá. Você vai sair de Baldur's Gate, onde você tava, pra ir pra Águas Profundas. Daí você Fechou. tá no mesmo navio do Matheus ali. Você entrou e o Matheus já tava no navio. O Matheus veio de Elturel ali, tá? Elturel. Você não sabe, né, que ele veio de Elturel, mas o Matheus, de início, ele saiu de Elturel pra ir pra Waterdeep. Águas Profundas, você pegou ali a mesma embarcação em Baldur's Gate. É por acaso porque é um navio normal, né? Não é navio da organização nem nada. Você pegou um navio comum ali.
É onde tem outras pessoas comuns. Murilo, pode ser você agora. O personagem, o Hendrik, ele é um mago de abjuração. Ele tem uma aparência de um jovem adulto. Tem 1,78 de altura e 68 quilos, então ele é meio magro. Ele nasceu e foi criado em Midranor, que é uma cidade antiga, que não existe mais. É uma cidade que ele aprendeu toda a magia que ele conhece, teve várias inspirações da cidade, porém é uma cidade que foi atacada muitos anos atrás, e nesse ataque a cidade acabou sendo destruída por uma primeira vez. Foi onde ele lutou pela cidade, tentou manter a cidade viva, tentou, junto com todos os conterrâneos, se livrar do mal que estava atacando a cidade, mas não conseguiu. No meio do ataque à cidade, como era uma cidade com um bom teor mágico e cheio de aura mágica, alguns magos vermelhos tentaram aproveitar da situação para fazer experimentos, para conseguir pegar algumas coisas relacionadas à magia, e no pós-ataque à cidade, os magos vermelhos estavam fazendo experimentos na cidade quando o Hendrik tentou confrontá-los. E aí, num primeiro momento, ele foi amaldiçoado e ficou preso na cidade. Então, isso aconteceu há mais de 800 anos na vida de Hendrik, e ele ficou amaldiçoado por todo esse tempo preso na cidade. Aí, cerca de 200 anos atrás, um grupo de elfos também, em busca ali dos antepassados e tudo mais, estava explorando a cidade, conseguiram localizar o Hendrik e começaram a reconstruir a cidade. Então eles pegaram toda a estrutura que tinha ali de Midranor, começaram a reconstruir, foi reconstruído, e reconstruíram a cidade. A cidade durou ali mais aproximadamente 100 anos, 110 anos, porém teve uma segunda batalha, uma segunda destruição, e novamente, onde todos morreram, a cidade foi totalmente destruída por uma segunda vez. Porém, o Hendrik, como ele tinha uma maldição lá dos Magos Vermelhos pela primeira vez, ele continuou vivo nessa segunda destruição. Dali em diante, ele começou a perder a cabeça, porque foi a segunda vez que ele viu o seu mundo perfeito ser destruído. Então ele ficou meio que vagando maluco por aí. E em determinado momento ele foi encontrado por um grupo de exploradores que conheciam o Leozinho, eles eram arpistas. E aí nas conversas ali, nos conhecimentos, enfim, na troca de ideias entre esse grupo de exploradores e o Hendrik, foi passada a informação de que ele tinha uma maldição dos Magos Vermelhos, ele pretendia se livrar dos Magos Vermelhos para quebrar sua maldição. Enfim, o objetivo do Hendrik ir em grupo dos magos, ir em torno dos Magos Vermelhos e acabar com eles para quebrar a maldição. E foi quando os arpistas viram que os Magos Vermelhos, juntamente com o culto do dragão, têm uma ligação. Então eles acharam que o Hendrik seria uma pessoa importante para se juntar a eles. Dali então, o Hendrik foi convidado a fazer parte dos arpistas, foi ali junto com os exploradores para visitar o Leozinho, e dali em diante ele passou a trabalhar junto com os arpistas. Acho que é isso. Beleza. Você vai estar com o Leozinho na estrada com o Matheus daí. Beleza. Vou resumir então a história, já que todo mundo já fez uma introdução.